A paz do Senhor, irmãos. Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos começar com uma oração. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, que tem muita misericórdia das suas vidas, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha fazer com que os nossos olhos sejam abertos nesta noite, Senhor, para a gente enxergar o quanto o Senhor nos ama, Senhor, o quanto o Senhor nos quer bem, Senhor, e o quanto o Senhor quer transformar as nossas vidas, para que a gente possa frutificar mais, Senhor, para que a gente, inclusive, encontre sentido na vida, Senhor, e para que a gente seja feliz, Senhor. Que Deus, Senhor, que o Senhor abençoe este culto, Senhor, que seja para a tua honra e glória, em nome de Jesus, Senhor. E que os teus servos, né, que estejam assistindo, Senhor, venham a ser transformados pela tua palavra, Senhor. A começar em nós, Senhor. Quebra corações, Senhor, para que sejamos, né, todos um, como tu és em nós, Senhor. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Tudo seja para tua honra e glória. Amém. Irmãos, vamos lá. O título da mensagem é Nova Vida. Bom, vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus 9, do 11 a 17. Quem quiser ler, né, vai estar projetado. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se eu fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Palavra poderosa, né, do nosso bom Deus. Irmãos, essa é uma palavra que eu sempre tive dificuldade de entender, né? E até que em algum momento o Espírito Santo me trouxe, né, entendimento, né? E eu sei que a palavra ela é viva, né? Então, se em algum momento eu tive entendimento, né, da palavra, né, que veio de Deus, é claro, o entendimento, a sabedoria, né? O Senhor, né? Às vezes a gente está lendo o mesmo capítulo e aí o Senhor nos mostra outros ângulos, né? Mas essa era uma palavra que eu tinha dificuldade e eu creio que o Senhor me mostrou um ângulo enfim, de compreensão, né? E que fala comigo, né? No meu coração. Da importância da gente tomar posse da nova vida que Deus já nos deu, né? Através de Jesus Cristo lá na cruz e através da ressurreição do nosso querido, né, Salvador Jesus Cristo. Eu creio que Deus ele tem nos chamado para a gente ser odres novos, vasilhas novas. E por que eu estou dizendo isso, né, irmãos? Porque esse texto ele fala, né, de um momento em que os discípulos estavam sendo questionados, né, sobre o porquê que Jesus, né, enfim, andava com pecadores, né, fala assim, pecadores, com publicanos, né, e nós sabemos que Jesus
ele não veio para os sãos, né, como esse texto diz. Ele não veio para os que se consideram sãos, né? Ele veio para os doentes. E eu acho que Deus, ele quer nos trazer essa mensagem de que a gente precisa reconhecer que a gente é dependente de Deus. Eu acho que depois de um tempo frequentando uma igreja, né, eu vejo por mim mesma, né, eu tô frequentando a igreja, né, desde que eu me conheço por gente, né, e assim, é um privilégio, sou muito feliz por isso. Ao mesmo tempo, eu me percebo que às vezes eu estou extremamente longe daquele primeiro amor que a Bíblia, né, que o livro de Apocalipse, enfim, orienta, né, exorta para que a gente volte, né, voltemos ao primeiro amor. Eu acho que quando a gente está no primeiro amor a Deus, ou seja, apegados mesmo com Deus, é aquele momento que a gente reconhece que a gente é extremamente dependente de Deus. É aquele momento que a gente se percebe como enfim, um vaso de barro frágil que necessita de Deus, né? Que necessita da ação de Deus, né? E não só porque necessita para ser moldado, mas porque a gente sabe que Deus é a razão da nossa existência, né? Eu acho que se a gente não toma cuidado, né? Se a gente vive no automático, a nossa tendência muitas vezes é esquecer que a gente é um vaso de barro, que a gente é frágil. Muitas vezes a gente vai se endurecendo, sabe, ao longo da vida, né? E vai esquecendo da nossa dependência de Deus. Muitas vezes, eu falo por experiência própria, né? A gente vai deixando de ter aquele coração sedento, sabe, por conhecer mais de Deus, por estar mais próximos de Deus. E eu acredito que o que Deus quer nos lembrar, né, nesta noite é que a gente precisa ser vasos novos, né? Precisamos ser vasilhas novas, né? E que nós precisamos estar dispostos, né, a estar nas mãos do Senhor, né? Sermos moldados pelo Senhor. Então, acredito, irmãos, que o vinho novo, ele está disponível para todos nós, né? O vinho novo, né? A alegria do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, né? A possibilidade de proximidade do Espírito Santo, ela está disponível, né? Disponível. A Bíblia fala para a gente não apagar o Espírito Santo, né? E muitas vezes a gente tem ele dentro da gente, mas muitas vezes a gente não invoca, né? Não tem vontade de buscá-lo, né? Eu falo isso porque muitas vezes eu estou nessa condição, né? E condições recentes, né? Não é uma coisa antiga. Então, a palavra de Deus falou primeiramente comigo, porque é algo que eu estou precisando, né? Não tenho tido muito esses momentos de busca por intimidade com Deus, né? Que já está aqui dentro, mas que a palavra diz, né? Clama a mim, né? E responder-te-ei, né? Enfim, Deus, ele pode nos falar coisas grandes e ocultas que a gente não sabe, mas muitas vezes a gente nem tem o interesse, né, de perguntar, de buscar ao Senhor. E eu acho que realmente Deus, ele tem ansiedade, não é uma palavra assim que a gente não considera, né? Pensando na Bíblia, normalmente a Bíblia não fala muito bem da ansiedade. Mas como eu enxergo Deus assim, com o coração, vamos dizer assim, sedento pela nossa procura, né? Ele está disponível, né? De braços abertos. E eu acredito que ele gostaria muito que a gente se colocasse, assim, se permitisse estar mais perto dele e deixasse com que ele, enfim, nos transformasse, nos moldasse, né? Nós sabemos que ele tem todo o poder para moldar quem ele quiser, na hora que ele quiser,
e ele faz o que ele quer, né? Mas nós sabemos que ele é um Deus muito educado também, né? Então, a palavra, né, nesta noite é para que a gente se deixe moldar pelo Senhor, que a gente se lembre de que Deus pode fazer um novo na nossa vida, né? Então, Deus, ele quer nos encher da presença dele. Ele quer nos encher, sabe, desse gozo, né? Dessa alegria do Espírito Santo, desse consolo, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? É muito difícil até falar isso, como que está pedindo para Deus encher a gente de alegria, né? Momento de luto, né? Momento difícil. E então, assim, Deus quer nos encher do consolo dele, né? Da presença dele, assim, da percepção, na verdade, da presença dele, né? Porque ele está aqui, ele está conosco. E para isso, né? Deus nos dá a possibilidade, acho que para que a gente tenha maior intimidade com ele, dele transformar, né? Os nossos vasos, né? Os nossos corações, as nossas vidas, as nossas vasilhas, né? Enxergando a gente como vasilhas para que a gente seja vasilhas novas, né? Porque muitas vezes nós estamos como vasilhas de couro velhas, né? Que muitas vezes não são nem um pouco flexíveis, né? Muitas vezes a gente acha que a gente não precisa de mudança, né? E eu acredito que vasilhas novas, elas estão mais dispostas a serem mudadas, né? E elas percebem que elas precisam de ajuda, que elas, enfim, são doentes se elas não tiverem o total, enfim, auxílio e cuidado do Senhor. Todos nós sabemos que nós estávamos doentes, né? Nós estávamos doentes e o Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou. Nenhum de nós é justo, né? A palavra diz, né? Que Jesus falando, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecadores e nós somos totalmente dependentes do amor de Deus, da presença do Senhor. Então vamos um pouquinho mais para frente. Então, creio que o chamado do Senhor nesta noite é para que a gente volte a ser vasilhas novas. Deus quer trabalhar algo novo nas nossas vidas. Lá em Jeremias 18, do 1 ao 6, diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então, como eu estava dizendo, eu creio que Deus tem pra gente novidade, né? E ele tem realmente algo novo para as nossas vidas. E ele quer nos moldar, né? Ele quer nos transformar para a gente cada vez ser mais parecidos com Jesus, mais parecidos com como eu posso dizer, com o amor, mais parecidos com o amor cada vez mais, né? Para isso a gente precisa se permitir, né? Realmente ser dependente do Senhor, confiar no Senhor, não é verdade? E lembrar, né, que vasos de barro são frágeis, e isso é muito bom, irmãos. É muito bom saber que nós somos frágeis e que nós temos um Deus que cuida de nós. Se nós fôssemos duros, né, quando eu digo assim, se a gente tivesse um tipo de, como eu posso dizer, de material, vamos dizer assim, um material que impenetrável, né?
eu acho que seria muito difícil, mas nós sabemos que até para Deus, Deus ele faz milagres, né? Então, nós somos vasos de barro, mas muitas vezes nós nos tornamos duros, né? A vida muitas vezes, né, são tantos sofrimentos, tantas dificuldades, que muitas vezes a gente se esconde atrás de algumas couraças, né? E muitas vezes, infelizmente, muitas vezes não é a couraça nem a armadura de Deus, né? Muitas vezes a gente se esconde atrás de algumas armaduras humanas, né, que só nos fazem mal, só nos afastam dos outros e também nos afastam da percepção da proximidade do Senhor. E nós sabemos que o Senhor pode quebrar, o Senhor pode nos quebrar, e como Ele é muito educado, né, eis que Ele está à porta e bate, né, eis que Ele está à porta do nosso coração e bate, né, Ele não invade. Se alguém ouvir, né, a voz dele e abrir a porta, ele vai entrar, ele vai ceiar. Então, irmãos, vamos pedir para o Senhor nos ajudar a lembrar que a gente é barro e nos colocar nas mãos dele enquanto vasos, assim, porque o bom do vaso é que, assim, ele precisa de água, né, para ele ser moldado. Ele precisa de água, né? E nós precisamos, né, do Espírito Santo de Deus, né? Nós precisamos da água do Senhor que venha moldar as nossas vidas. Então, como eu estava dizendo, é muito bom a gente ser barro. É muito bom a gente ser barro, porque barro é moldável. Muitas vezes a gente se esquece que a gente é barro, fica naquela armadura, naquela coisa assim, realmente dura, que só nos faz mal. Mas o Senhor tem poder para quebrar. Para quebrar, mas Ele está aguardando, né? Muitas vezes Ele está aguardando para que a gente abra a porta. Fala, Senhor, eu não consigo deixar de ser dura, mas o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Irmãos, esse texto também é maravilhoso, tem tudo a ver, né, com essa palavra, e diz assim: pois eu os tirarei das nações e os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Irmãos, você vê como Deus tem poder para tirar o nosso coração de pedra. Muitas vezes o nosso coração já está de pedra. A única pedra que deve morar no nosso coração, a única rocha, é Jesus Cristo. Só Ele. Só Ele. A palavra de Deus diz que a gente é como vasos, né? Vasos de barro. E o tesouro não é o vaso. O tesouro é o que está dentro, é o Espírito Santo. O poder que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. E Ele tem poder para tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração que se deixa moldar, né? Que é frágil, que Deus que é compassivo, né? Por quê? Porque Deus, a própria compaixão está nele, porque a gente não tem compaixão nenhuma de nós mesmos. A gente não tem nenhuma capacidade enfim, ser compassivos. Mas quando a gente permite que o Senhor molde as nossas vidas, a gente passa a ser realmente testemunhas do amor de Jesus neste mundo. Mas Ele quer transformar nossas vidas também. E aí é quando a gente é atingido por esse amor, né? Cada vez mais a gente é atingido por esse amor. Tem como resultado boas obras, né? Essas boas obras, elas nunca vão oferecer pra gente a salvação, porque a salvação já nos foi dada, né? Lá na cruz do Calvário, Jesus já pagou o preço por todos os nossos pecados. E hoje nós somos libertos. Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou,
Ele nos deu nova vida, irmãos, nova vida. Então, quando Deus faz uma transformação nas nossas vidas, e a gente também tem um papel, né, de aceitar, né, de aceitar essa transformação, porque Deus, ele é educado e a gente pode, enfim, a gente tem uma escolha, né, de, enfim, abrir a porta do nosso coração ou não abrir, né? Mas o amor está batendo hoje na porta do nosso coração. Vamos deixar entrar? E é depois que ele vai fazendo a transformação, e aí isso vai ter resultado nas nossas vidas. O impacto é tão grande que isso transborda. Isso transborda porque o nosso coração aí é de carne, né? Coração de carne, ele permite que ele não é impenetrável, né? Então a gente consegue transbordar, né? Quando é algo mais duro, é mais difícil, né? Mas Deus, ele pode quebrar, inclusive, a dureza. Se o nosso coração tá duro, Deus, não tenham pânico em relação a isso, porque Deus pode transformar, né? E tá fazendo isso com a minha vida. Então, fiquem tranquilos, podem fazer com as de vocês também. Irmãos, como está lá em Romanos 6, 4 ao 6, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Glória a Deus! Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6,13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. E irmãos, né, para a gente ir finalizando, né, como está lá em Romanos 12, 1 e 2, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus quer nos transformar. Deus quer pegar esse nosso material, enfim, as nossas vidas, né? Essa vasilha, que muitas vezes está uma vasilha, enfim, que não está se deixando moldar, e Ele está batendo na porta do nosso coração, na porta da nossa vasilha, na porta do nosso odre. Está oferecendo uma nova vida, está oferecendo a possibilidade de transformação. E você pode ter certeza que isso é para o seu bem. Isso vai te fazer bem, vai te fazer feliz. Vai te fazer renunciar, na verdade vai, enfim, colocar para vocês algumas escolhas difíceis, né? A gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? Essa caminhada com Cristo é um caminho estreito, é um caminho de realmente de se entregar nas mãos do nosso Senhor. Uma coisa muito interessante nessa vida, a gente sempre vai ter um Senhor. Ou a gente escolhe o pecado como Senhor, ou a gente escolhe o Senhor Deus como Senhor. E é só sendo servo do Senhor que a gente encontra a verdadeira liberdade. E isso é na prática do evangelho que a gente vai, enfim, tendo essa experiência, né? Que a gente só encontra a felicidade quando a gente realmente se entrega nas mãos de Deus, quando a gente abre mão de alguns prazeres que para nossa carne era muito bom,
mas para nossa, enfim, para nossa qualidade, enfim, do viver, para nossa vida a longo prazo, não seria nem um pingo bom. Irmãos, estou me delongando aqui, né? Mas o que eu queria que ficasse claro, né, para vocês e para mim é que Deus tem novidades de vida pra gente. E agora eu gostaria de fazer uma oração pra gente finalizar esse momento, e aí eu vou passar a palavra pro pastor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor, Deus, quer mudar as nossas vidas, o Senhor nos ama como estamos, mas porque o Senhor nos ama de uma maneira absurdamente grande, né? O Senhor não quer que a gente permaneça do jeito que a gente está. O Senhor quer nos transformar para a gente dar mais frutos, Senhor, para a gente ser mais feliz e para a gente abençoar outras pessoas, tantas pessoas aí que estão por aí, enfim, tão tristes, né? E precisando ser alcançadas pelo Senhor. E o Senhor quer nos usar. Senhor, usa esse barro, Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, molda, Senhor, limpa, Senhor, tira tudo, enfim, tudo que não é do teu agrado, Jesus. Vai fazendo a tua obra, Senhor, que o nosso foco não sejam nós mesmos, mas seja o Senhor, Deus. Senhor, que seja tudo para tua honra e glória, em nome de Jesus. A te entregamos nossas vidas, Deus, e que nós realmente venhamos lembrar que nós, quando o Senhor morreu lá na cruz, Senhor, e através do símbolo do batismo, nós cremos que nós morremos juntos, Senhor. Morremos para o poder do pecado. E quando o Senhor ressuscitou, nós cremos que nós ressuscitamos junto com o Senhor, Deus, para uma novidade de vida, para não vivermos mais para nós mesmos, mas para vivermos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Graça e paz, irmãos. Já fomos abençoados pela palavra de Deus. Agora estamos partindo para o encerramento do nosso culto. E eu quero compartilhar com os irmãos dois versículos que estão lá no Salmo de número 140. São os versículos 12 e 13. Diz assim: Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome e os retos habitarão na tua presença. Vamos orar então e em seguida receber a bênção, encerrando o nosso culto. Querido Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor falou conosco no decorrer desse culto. Te agradecemos porque fomos alimentados pela Tua Palavra. Senhor, e agora também queremos interceder. Interceder, Senhor, pelos que sofrem. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão sofrendo. Tem misericórdia, Senhor, Deus, do oprimido. Tem misericórdia, Senhor, do necessitado, Senhor. Oh, meu Deus. Nós cremos na Tua Palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor vela pela causa do necessitado, Senhor, e do oprimido. Então tem misericórdia desse povo brasileiro tão oprimido, Senhor, de tantos necessitados que existem nesse nosso país, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Cuida, Senhor. Em nome de Jesus pedimos também pelos que estão sofrendo, Senhor, pelos que estão doentes. Pai, cuida, Senhor. Em nome de Jesus, cura, Senhor. Visita, vai ao encontro, meu Pai, daqueles que estão internados. Vai ao encontro, Senhor, daqueles que estão sentindo dores, meu Deus. E pedimos também pelos que estão enlutados. Conforta, consola, Espírito Santo. Em nome de Jesus é que oramos. Em nome de Jesus te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o Deus conosco, é o Deus que está ao nosso lado. É o Deus que consola, que conforta, que cura, que liberta, que salva. Portanto, te adoramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Um beijo a todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.